Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Vamos falar sobre bases. Falar sobre bases é um pouco mais delicado, mas não tanto. Por quê? A gente fala quanto ao número de íons e hidróxidos, né? A gente tem a monobase, dibase, tribase, tetrabase. Qual o detalhe? Tudo está relacionado à quantidade de OH, né? E a gente sabe que a base é aquela substância que vai ter o OH como estrutura. E aí, qual é o detalhe? Temos aqui monobase, NaO, KOH. A gente base, temos o KOH2. Lembrando, todos esses que eu coloquei aqui são os dos mais importantes que caem no Enem, certo? E aí, dentro da questão, o mais preocupante é a solubilidade para os bases, perdão. A gente sabe que para o ácido a gente avalia muito a ideia da volatilidade, a capacidade de evaporação. Mas aqui mesmo, a gente avalia alguns cuidados. Por exemplo, hidróxido de amônio, ele é uma base fraca e entra no grupo no round, né, de solúveis. Cuidado, porque todos os fortes são solúveis, exceto o hidróxido de amônio. Parcialmente solúvel, a gente tem as bases dos metais alcalinos terrosos, que são a família 2A. E praticamente insolúveis são todas as demais bases. Muito cuidado, que MgOH é da família 2A e é considerado uma base fraca. Beleza? Seguindo aqui ainda no método composto, o seu grau de ionização poderia ser calculado dessa forma, só que, professor, pelo que vem caindo no Enem, parceiro, é o seguinte: NaK e Ca são fortes. O demais é fraco, que cai na prova. Exemplo: magnésio, exceção, é fraco. Caiu ano passado, caiu em 2024, 2023, perdão, 2024 mesmo. 2024 caiu. Caiu no sentido de filtração no processo hepatosomístico, mas não foi perguntando sobre leite de magnésia, por exemplo, que seria um tema interessante para você. Agora, todos os demais que não estejam mais em qual daí são fracos. Qual é um interessante para cobrar em prova? O AlOH3, que é hidróxido de alumínio. O que é que você se depara? Que aqui a gente trabalha com algumas concepções importantes, tipo, as bases de metais alcalinos são mais fortes que as de metais alcalinos terrosos. Beleza, ou seja, um A é mais forte que dois A. As forças da base dentro do grupo intensificam de acordo com o aumento do raio atômico, ou seja, de cima para baixo. E o berílio não forma base, uma outra exceção, e o hidróxido de magnésio, como eu falei, uma base fraca. Pessoal, cuidado, as nomenclaturas da base, hidróxido de mais o nome do elemento, ou seja, de acordo com a tabela periódica, tu percebe que o elemento ele é o metal. E aí você percebe que há uma ligação entre metal e não metal, como aqui, por exemplo, hidróxido de alumínio, hidróxido de prata, hidróxido de potássio, de magnésio, de amônio. O único que é uma exceçãozinha, que é mais cabulosinho, é o hidróxido de amônio. Só que dentro dessas concepções ainda temos uns outros agravantes, quando a gente tem uma variável do NOx. Então, mais professor, se a nomenclatura H24 nos fala sobre isso, ela pode trazer o composto escrito para você. Então, se ele trouxer o composto escrito, ele vai ter que obrigatoriamente dar essa casinha. O que isso vai implicar? O NOx, se ele terminou em 2, quer dizer que o NOx dele é 2 mais. Se ele terminou em 4, quer dizer que o NOx dele é 4 mais. Você não tem obrigatoriedade de lembrar do NOx, que é a parte ainda mais legal dentro das estruturas sobre a base, certo? Agora, nas suas nomenclaturas, o de menor vai ter o oso e o menor vai ter o i. É a única mudança. Mas, o que, é que eu preciso que você seja esperto para a gente poder mandar ver na prova? Pela nomenclatura. Se cair a habilidade de 4 trabalhar o nome ácido, a gente vai ter o ácido vindo na frente. Se a gente tiver a base, vai ter o hidróxido vindo na frente. Isso já vai fazer a gente ficar ainda mais à frente dentro do processo, certo? Agora, características gerais, você percebe que as bases são compostos iônicos, não é isso? E, além de serem compostos iônicos, a gente tem toda essa estrutura do cátion, as propriedades funcionais dela, e ainda como possui um sabor adstringente, que é aquele sabor que amarra na boca, o exemplo do suquinho de cajá, né? E no papel tornassol ela vai dar uma ideia, né, azul na estrutura. E elas são neutralizadas por quem? Por ácido. Porque para todo ácido eu preciso de uma base, para toda base eu preciso de um ácido. Beleza, pessoal? Qual detalhe? E elas conduzem com bastante vantagem a corrente elétrica por terem metais. Pessoal, a gente sabe que no próximo tópico falaremos um pouco sobre a ideia dos sais, beleza? Que é a outra parte do vídeo. Galera, se liguem aí, capriche, precisar, seu capitão à disposição. Valeu!